partir dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, 50% a 60% da estrutura da personalidade está formada. E os caminhos, o jeito de aprender, com 7 ou 8 anos de idade, está bastante encaminhado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma filha de 7 anos, ela está bem nessa idade. O cérebro dela, com 7 anos, tem 95% do volume do tamanho dela, que é a menina. Se fosse um menino, teria 95% do volume do meu cérebro. Quando a gente chega numa aula, numa escolinha, qualquer escola de vocês, com crianças de 5 anos, e pergunta para elas: quem é o melhor aluno? Quantos levantam a mão? Uma salinha de 30 alunos. Quantos levantam a mão? Todos. Quem joga bem futebol? Quem levanta a mão? Toda molecada. Quem pinta bem? Quem levanta a mão? Todo mundo. Se você fizer essa mesma pergunta, você vai na mesma escola. Na mesma escola. Só que em vez de pegar a criançadinha de 5 anos, você vai na sala com as crianças de 8, 9 anos de idade. Quando a gente pergunta nessa sala com crianças de 8, 9 anos, quem é o melhor aluno? Quantos levantam a mão? Uma pessoa. E eles falam assim: é ela. No meu caso, na minha época, todo mundo falava assim: é a Luciana. Nunca mais esqueço dela. Pessoal, quando perguntam quem joga melhor futebol, quantos levanta a mão? Quem é o mais engraçado? Vai ter alguém ou não vai? Quem é o mais burrão? Ali ou lá? Meio metro mais alto que todo mundo. Coitadinho, já repetiu 3 vezes. Os papéis, atenção, isso aqui nem era o assunto, mas é impossível não tocar aqui. Os papéis, o estilo, a personalidade, as características estruturais da personalidade começam a ficar claras a partir dos 8, 9 anos de idade. As tendências estão lá. Quem é extrovertido já está lá, quem é tímidozinho já está ali, quem é impaciente, ansioso já está lá. Quem é mais calmo, mais tranquilo, já está ali. Quem é dominante, já é dominante, está aparecendo ali. Quem é mais submisso, já está lá. As características básicas de personalidade estão ali. Com 12 anos, como é que está o azul aqui, minha gente? Quase tudo, né? E com 16? Procurem aqui. Houve até um silêncio. Parece que as pessoas ficam um pouco chocadas quando veem isso. A estrutura base do cérebro está aqui. Nós desenvolvemos cerca de 50% da capacidade de aprender nos primeiros 4 anos de vida. E outros 30% antes do final da adolescência. Tem lógica isso ou não? Isso aqui é neurociência básica. As características de personalidade, o jeito de aprender, com 8, 10 anos de idade, estão ali. Muita gente deve estar se questionando: mas de onde esse cara tirou essa informação? Onde eu busco isso? Se eu quiser, além do livro que ele falou que está certo, que é isso aí, que esse negócio muda pouco mesmo, onde é que eu acho? Leiam, quem está anotando, quem não quiser anotar, está lá a biografia do livro, leiam o que escreveu James Heckman. O que escreve James Heckman, está vivo ainda. Esse sim é um matemático, não tem nada a ver, não é psicólogo, não é professor, é um estudioso, e ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000. E durante 40 anos, o que esse cara estudou foi educação na infância. Assim, educação na infância. Ele começou a testar, ele começou a estudar. Crianças a partir dos 3 anos de idade até os 12, ele começou a ver estatisticamente, começou a analisar matematicamente, estatisticamente, com que idade a gente aprendia certas coisas e a partir de que idade a gente não aprendia mais. E alguns dados deles são, para dizer o mínimo, estarrecedores, né? Para não dizer chocantes. Uma das pesquisas diz que uma criança que for cognitivamente bem estimulada, dos 3 aos 8 anos, o que é cognitivamente bem estimulado? Entrou no prézinho, entrou na escolinha, aprendeu a pintar, se alfabetizou lá pelos 6, 7 anos, aprendeu a fazer as contas básicas. Com 8 anos, essa criança que foi estimulada pelo pai, pela mãe, pela escola, fala uma combinação de 12 mil palavras, em torno de 12 mil palavras. 12 mil palavras, guarde esse número.
Uma outra criança, que nasceu no mesmo dia, criada pertinho, que não foi estimulada cognitivamente, ou seja, não entrou na escola, não aprendeu a ler e escrever, não teve estímulo intelectual nenhum de pai e de mãe. Essa mesma criança, essa criança de 8 anos, que foi criada próximo, fala 4.000 palavras. A bem estimulada, quantas? 12. Segundo o Heckman, entre os 8 e os 10 anos, ele não consegue explicar por quê. Ele não é um neurologista, ele não é um estudioso de neurociência, ele é um matemático. Todos os dados dele mostram que, entre os 8 e os 10 anos, uma área do cérebro se fecha. Ele usa uma palavra pesada, ele fala que uma área do cérebro se cristaliza. E a partir dessa idade, é muito difícil a criança aprender coisas novas. Segundo, ele diz o seguinte, que quem não for alfabetizado até os 10 anos, quer dizer que não se alfabetiza mais, é isso ou não? Se alfabetiza, tem enormes dificuldades e vai guardar essas dificuldades para o resto da vida. Isso vale para cálculos matemáticos também. Repito, entre os 3 e os 8 anos, é a fase do cérebro responsável pela articulação verbal e pela capacidade de cálculos básicos, assim como de 6 outras inteligências que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu só estou reforçando isso aqui para dar ênfase na importância da primeira infância. Como essa fase vai fazer diferença para o resto da vida da gente. Como os talentos começam a aparecer nas pessoas entre os 4 e os 5 anos de idade. Os gêmeos, os super gêmeos, em pelo menos 8 inteligências diferentes, começam a ser detectados em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer país do mundo. É só ficar atento entre os 4 e os 6 anos. Conclusão. Segundo Heckman, eu estou emprestando essa metáfora dele, a personalidade, segundo Heckman, é como se fosse um prédio em construção. Se um adulto tem 80% da estrutura e esse prédio, a estrutura dele está pronta, o que sobra fazer? O que está faltando aqui, gente? O que está faltando nesse prédio? A gente consegue mexer na estrutura disso aqui ou não? Num prédio desse? Estrutura não. Está faltando o quê? O acabamento. Então a comparação do Heckman é, você não mexe nos pilares, você não mexe na estrutura. Você consegue mexer no acabamento, você muda os móveis, você muda os eletrodomésticos, você muda a fiação, você muda a cor da parede, você muda todos os móveis de lugar, quantas vezes quiser, inclusive os móveis, mas você não consegue mexer, você não consegue mudar a estrutura do prédio. Significa que, vou dar um exemplo aqui bem absurdo. Como é que você chama? Fernando. Vocês vão responder, ninguém está vendo o Fernando aqui, eu pego na primeira fila porque eu não exponho a pessoa, ninguém está vendo, ele está de costa para a plateia. Eu vou perguntar, vocês respondam, não ele. Se o Fernando quiser aprender russo, ele consegue aprender a falar o idioma russo ou não? Sim ou não? 5 a 10 anos estudando russo. 5 a 8 horas por dia, todos os dias. Dependendo do teu cérebro, você vai aprender em 5 a 10 anos. Ele vai falar com fluência, com bastante sotaque, mas vai falar fluentemente. Digamos que o Fernando, além de falar russo, o Fernando decidiu fazer faculdade de medicina, com 50 anos de idade. É possível ou não? Foi lá, estudou, aprendeu a falar russo, vai demorar 10 anos para virar médico, vai ter que fazer residência, com 60 anos você virou médico, e está falando russo. Não satisfeito, o Fernando fez o seguinte, resolveu mudar de esposa. E tem filho. Atenção, o Fernando mudou de país, aprendeu a falar outro idioma, aprendeu uma profissão dificílima e mudou de família. O Fernando mexeu na estrutura da personalidade ou no acabamento da personalidade? Hã? Ele mexeu só no acabamento. A base, o caráter, a estrutura, o time de futebol. O que você trouxe para o time, Fernando? Hã? Grêmio. Está lascado, você pro resto da vida. Quem aqui torce para algum time? Eu vou fazer uma afirmação polêmica. Levanta a mão, não é sacanagem. Eu vou fazer uma afirmação. Vocês têm esse mesmo time, vocês torcem para esse mesmo time desde os 8, 10 anos de idade, é verdade ou não? E digo mais,
É impossível mudar de time. A gente não... A não ser que seja que nem minha esposa, quando eu conheci, eu sou palmeirense, eu perguntei para ela que time ela torcia, ela não sabia que era palmeirense, e falou que era o Corinthians. Eu falei, fala no jogador. Depois de meia hora ela falou Sócrates, quer dizer, torce nada, né? Nem sabe o que está falando. Só muda de time quando adulto quem nunca torceu na infância. Quem tem um time de coração, acompanha. Você pode até não assistir o jogo, você pode ficar com raiva do time, mas você continua tendo esse mesmo time. A gente não muda de time quando adulto. A gente não muda a sexualidade como adulto. Eu não perguntei para o Fernando se ele resolveu experimentar ser gay, né? Para a Rússia vai experimentar. Isso não muda. Ou você já vai ou você nunca foi. Né? Ah, mas você tem um tio. Ele já era, né? Você ficou sabendo depois. Isso é estrutural. Eu não quero entrar em coisas muito mais polêmicas, né? No meio de 2.000 pessoas. Sexualidade tem forte componente genético. Lembra dos gêmeos? Lembra dos gêmeos idênticos? Tem forte componente genético. Ninguém sabe exatamente. Não existe o gene gay. Ninguém identificou, porque provavelmente é poligênio. Mas eles sabem que tem forte componente genético por causa dos estudos dos gêmeos idênticos. Tem forte correlação. E tem um marcador que eu não vou falar, que é sacanagem. Eu vou falar assim. Sabe qual é? Rodamoinho no sentido horário. Fernando, baixa a cabeça, deixa eu ver. Não tem problema. Normalmente eu escolho um que eu acho que não é, mas eu sempre erro. Desculpa, né? Não foi por mal, né? Pessoal, brincando, falando sério. Acabamento. 20% de acabamento. É muito ou é pouco? O que vocês acham? 20 a 30% de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar. Muito ou pouco? Querem ver? Tem um chute. O Fernando foi para a Rússia, mudou de profissão, aprendeu a falar russo, casou com outra pessoa. Com 60 anos ele resolveu mudar para a Holanda, fazer direito e mudar de família de novo. Dá ou não dá? Vamos dar um chute. É possível, tem gente que faz isso. Quanto por cento dos 20 que ele tinha direito ele gastou? Quem dá um chute? Quanto ele gastou? Lembra dos 20% de neuroplasticidade, 20% de acabamento? Quanto ele gastou? 0. O que o cérebro faz? Para formar sinapses novas, ele deleta sinapses velhas. Quando a gente aprende uma coisa nova, uma informação nova, o cérebro escaneia as sinapses que estão andando lá, onde passar menos impulso elétrico, ele mata aquelas sinapses para gerar espaço entre os neurônios para aprender uma coisa nova. Eu não estou dizendo que é fácil, mas que é possível. O que você não consegue mexer você não consegue mexer em coisas estruturais. A dominância ou a submissão. A extroversão e a introversão. Uma pessoa tímida, um adulto tímido não vira extrovertido. Ele pode aprender, aí é acabamento, a parecer menos tímidos até. Alguém já viu um caso de um extrovertido se transformar em tímido? Alguém conhece um caso assim? Agora fiquei com vergonha, não falo mais nada. Não comporta. Alguém? Um caso. Todo mundo fala, eu conheço um tímido que virou extrovertido. Bêbado, mas aí não conta, né? São submisso virar dominante. Dominante se transformar em alguém submisso. O cara que é impaciente, ansioso, impulsivo, se transformar em alguém calmo, tranquilo, relaxado. Foi no Tibete, ficou 2 anos, voltou calmo. Tudo conversa, viu? A primeira pressão, se ele soltar um pum, ele para em Cuiabá. Todo mundo aqui tem um parente que foi fazer esses cursinhos, esses troços de autocontrole. Foi ou não foi? Primeira semana aquela paz, né? Primeiro prato que quebrar é um coice. Sabe por quê? Está tentando se enganar, está dizendo assim, eu estou mexendo na minha estrutura. Eu sou outra pessoa, eu não sou mais aquela. Quando na verdade a gente tem a mesma base. E o que a gente mexe é o acabamento. A gente melhora o acabamento, a gente melhora a estrutura, mas a gente não muda a estrutura de lugar. Deixa eu deixar isso mais claro. Outro grande cientista, Howard Gardner, no final da década de 80, criou a teoria das inteligências múltiplas. Até o aparecimento dessa teoria, o que quem trabalhava nessa área, inclusive eu, já no final da década de 80, a gente chamava, existia uma inteligência, a pessoa é muito inteligente, a pessoa normal e a pessoa burra. Era assim ou não? Como é que a tua inteligência é normal?
Até hoje tem muita gente que classifica inteligência em 3 níveis, né? Alto, o cara é inteligente, é normal, é mediano, ou é abaixo da média, a pessoa é burrona. O Gardner disse que não havia uma inteligência, que há 8 tipos de inteligência, e não uma. Essas 8 inteligências são as seguintes. Primeiras estruturais, aquelas que a gente desenvolve até o final da adolescência. A inteligência musical, o tal do dom, do ouvido musical. Tem gente assim ou não? Desde pequenininho tem uma tremenda afinação, ou para piano, ou para violino, ou para música, ou para canto lírico, ou para interpretação. Com que idade a gente descobre as crianças com talento musical, pessoal? 4 a 6 anos. É isso ou não? Está lá. Você pode desenvolver, se a criança tiver um ambiente, por exemplo, a tendência é genética, provavelmente tem forte componente genético. O ambiente pode ajudar com que essa criança desenvolva essa inteligência ou não. Segunda inteligência, inteligência naturalista, que é muito pouco falado. São aquelas pessoas que desde pequenininha aprendem a se virar no mato, por exemplo. O cara sabe o que comer, sabe o que não pode comer. Vocês viram ano passado uma criancinha, um menininho de 6 anos, viram isso ou não? Ficou 10 dias perdido na selva. Alguém lembra dessa história? Comendo formiga, tomando água, comendo fruta comestível. Menininho sobreviveu um tempo desse. As pessoas que são treinadas desde pequenas a sobreviver em condições extremas têm a chamada inteligência naturalista. Terceiro tipo de inteligência, a inteligência espacial. São aquelas pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade de, por exemplo, projetar as coisas, consegue fazer projetos espetaculares, ou consegue se localizar em labirintos, ou tem uma capacidade impressionante de contextualizar as coisas, de pescar coisas no ar. São pessoas criativas. Isso é outro tipo de inteligência. A quarta inteligência é a inteligência corporal ou sinestésica. São aquelas pessoas que têm uma capacidade de se expressar com o corpo. Ou jogam muito bem vôlei, ou futebol, ou basquete, ou são mímicos, têm uma habilidade, ou conseguem fazer contorcionismo, têm uma habilidade corporal, uma inteligência corporal enorme. Quinta inteligência, inteligência linguística. É a capacidade não só de aprender novos idiomas, mas é a capacidade de se expressar, a capacidade de se fazer entender, a capacidade de ter uma oratória clara. Gente, com que idade a gente percebe esses talentos? 4, é isso ou não? 4 a 6 anos a gente começa a notar isso numa criança, qualquer criança. E a sexta inteligência, a gente na verdade, só se dizia que existia essa, até hoje se confunde, que é a inteligência lógico-matemática, o famoso QI. A pessoa com uma memória enciclopédica, ou a pessoa com uma capacidade assustadora de fazer cálculos difíceis. Só se falava dessa inteligência há 20 anos atrás. Essa é uma das inteligências, uma delas. Eu, por exemplo, sou engenheiro e sou uma besta em cálculo. Sempre tive enormes dificuldades com cálculo, fiz a faculdade, fiz uma federal, engenharia agronômica, os 2 primeiros anos, engenharia pura, matemática pura, e eu sofri muito. Eu tirava 5 na prova, e teve uma vez que o professor mandou fazer a prova de novo, ele desconfiou que tinha gente colando, eu tirei 2, pior que eu não tinha colado. É burrice, né? E se ele mandasse eu fazer de novo, eu tiraria 0. Mas por que foi até o fim? Porque eu sou teimoso. Na época eu não sabia, né? Existem pessoas aqui nessa sala com diferentes intensidades dessas inteligências. Tem aqui ou não tem? Tem gente com bastante de uma delas, tem gente com um pouquinho de cada uma delas, tem gente com 30% de uma delas. Aqui tem de tudo. O mais interessante ou assustador é que, se o Pelé, por exemplo, não tivesse jogado futebol, ou seja, ele tinha o dom genético, se ele não tivesse uma bola, se o pai dele não fosse jogador de futebol, provavelmente não apareceria o Neymar. Quantos Neymar tem andando por aí nesse mundo? O pai dele é jogador de futebol. Neymar foi treinado desde que idade? Que idade perceberam? Quem é santista deve saber, né? Que idade perceberam que o Neymar era um gênio, que ele tinha uma habilidade com bola, uma capacidade de deslocamento espetacular? Com que idade? 5 anos de idade. O Santos comprou o passe dele, passou a pagar $10 mil por mês quando ele tinha 7 anos de idade. É só pegar o site do Santos e ver lá o primeiro contrato do Neymar. E assim vai para 6 chamadas inteligências ou genialidades estruturais. São aquelas que a gente desenvolve
ou que a gente percebe até o início da adolescência. E as chamadas inteligências acabamentais, não existe essa palavra, eu estou usando, estou inventando, né? São duas, a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de se autoconhecer. Por exemplo, quando você sabe, você tem noção dos seus pontos fortes, você tem noção dos seus pontos fracos. Quando você tem um sentimento, você percebe que você está com raiva, no momento da raiva, e sabe por que e de quem você está com raiva, e também consegue desligar essa raiva, a hora que quer. É comum, é raro isso. Isso é uma inteligência. Autocontrole. Não é só a inteligência de se autoconhecer, é de se autocontrolar. Ela percebe quando tem que ficar quieta, ela sabe quando ela tem que falar, ela sabe a hora de se expor, ela sabe a hora de ficar quieta. Tem gente assim ou não tem? Autoestima, ela se conhece, ela tem autocontrole, mas não é que ela se controla porque é um banana, se controla porque sabe a hora de mostrar os talentos, sabe a hora de se expressar. Tem boa autoestima. Automotivação, isso tem a ver com inteligência intrapessoal. Está todo mundo pessimista, todo mundo reclamando, todo mundo pintando a coisa como terrível, e a pessoa com inteligência intrapessoal, uma pessoa que se conhece bem, que conhece os pontos fortes, que tem algum controle, ela tende a se motivar enquanto a maioria está perdida. É uma inteligência que dá para desenvolver no adulto ou não? O que vocês acham? Felizmente, a sétima e a oitava, segundo o próprio autor da teoria, são inteligências que têm relação com o acabamento, ou seja, a experiência de vida, a quilometragem, o sofrimento, a tentativa e erro, faz com que a gente aumente essa inteligência interpessoal. A oitava inteligência, a inteligência interpessoal, já está dizendo interpessoas, que é a capacidade, por exemplo, de se expressar com clareza, de dizer o que pensa e ser entendido. Tem a ver com a empatia, a capacidade de sentir. Empatia não é simpatia. Empatia é a capacidade de perceber o que o outro está sentindo. Enquanto você está falando, você está percebendo o que a pessoa está sentindo. Isso é empatia. Inteligência interpessoal é o carisma. A pessoa é carismática. Ela abre a boca, todo mundo dá risada, ela entra numa festa, ela anima as pessoas, ela consegue, no ambiente pesado, ela consegue desanuviar o ambiente. Isso é uma inteligência, é uma genialidade. E as pessoas com alto grau de inteligência interpessoal são resolvedores de problemas. São as pessoas que têm uma habilidade, uma capacidade de resolver problemas. Elas enfrentam os problemas com habilidade. Vou repetir, essas duas inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, são acabamento, são passíveis de desenvolvimento. Todo mundo já ouviu falar esse nome aqui, né? Inteligência emocional, não é isso? Inteligência emocional, pessoal, nada mais é que uma mistura da inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal. 2 capítulos inteiros do livro que eu falo sobre isso aqui, as 8 inteligências, como é que elas funcionam para cada pessoa, como é que a gente consegue identificar isso nas pessoas. Inteligência emocional é percepção clara dos pontos fortes, dos pontos fracos e dos pontos limitantes. Onde é que eu sou bom, onde é que eu vou mal, por mais que eu me esforce. Inteligência emocional é a capacidade de usar os talentos. E principalmente para quem é chefe, ou quem é líder, é a capacidade de potencializar o talento ou os talentos das outras pessoas. Uma pessoa com alto grau de inteligência emocional, além de saber o que faz e usar bem os seus talentos, consegue potencializar, consegue perceber e usar o talento das outras pessoas. Já que eu falei de ponto forte, ponto fraco, ponto limitante, é óbvio que a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso. Para a questão prática, o que é um ponto forte na personalidade de cada um de nós aqui? Ponto forte é tudo aquilo que a gente faz com enorme facilidade. A gente não leu, a gente não estudou, ninguém ensinou e eu sei fazer. Temos coisas assim ou não? Lembra disso? São as 8 inteligências. Ponto forte é uma mistura, ou uma daquelas 8, ou uma mistura daquelas 8 que nós temos. Normalmente, as pessoas têm uma ou duas dessas 8 inteligências mais desenvolvidas.
Uma ou duas. Os azedos, eu estou pensando, eu não tenho nenhuma, né? Tem. Né? O pessimista sempre acha que não tem nada. Se você procurar direitinho, você acha. Olha lá. E os super otimistas estão dizendo o quê? Eu tenho 8, mas eu só uso 3 porque eu sou humilde. Né? Seja lá o que for, essas inteligências existem. E os pontos fortes da personalidade, repito, são aquelas coisas que a gente faz com facilidade, que a gente aprende rápido. O que é um ponto fraco? Ponto fraco é uma coisa, é uma inteligência, é um assunto que por mais que eu me esforce, o resultado, por mais que eu estude, por mais que eu treine, o resultado é muito ruim. Eu já contei a minha, a maioria das pessoas, ou todos nós aqui, temos muito mais pontos fracos na personalidade, muito mais coisas que a gente não tem a mínima noção, a mínima habilidade do que pontos fortes. Isso é normal, isso não é ruim. O ruim é fazer o que eu fiz. Ser burro em cálculo, ter enormes dificuldades em cálculo e fazer uma faculdade de engenharia, mas vai ser teimoso assim no inferno, né? É o id no meu ouvido. Então, por mais que eu me esforçasse, eu era em matemática, em cálculo, um aluno ridículo. Foi uma perda de tempo. Se pergunta o que eu usei daquela parte da faculdade, provavelmente aquela sinapse eu já apaguei faz tempo. Eu nunca mais usei esse negócio. Então, ponto forte é que eu tenho talento, ponto fraco é o que eu tenho dificuldade, e por mais que eu me esforce, o resultado é fraco. Sobrou o ponto limitante. O que é um ponto limitante? É um ponto fraco que está atrapalhando a minha carreira. Deixa eu explicar melhor. O professor mais brilhante que eu conheci na vida, que eu conheci, o professor mais brilhante que eu já tive aula, eu já tive algumas dezenas de horas de aula com esse professor, me diz para todo mundo em palestra, deve ter dito aqui, que até os 25 anos de idade ele era completamente gago. E o sonho dele, com 15 anos, com 18, com 20, era ser professor. O cara é brilhante, ele já era brilhante. A inteligência intrapessoal espetacular, a inteligência lógico-matemática espetacular, uma capacidade, um brilhantismo, uma facilidade de aprender assustadora. Esses eram os pontos fortes. A gagueira era ponto fraco ou ponto limitante para um professor? Limitante. Ele conta que quando ele percebeu que ele não conseguia se expressar, ele passou 3 a 5 anos estudando, fazendo fonoaudiologia, fazendo aula de expressão verbal, fazendo aula de teatro, para diminuir a gagueira. Ele brinca que hoje ele é um pouco gago, mas ele consegue se expressar perfeitamente e continua sendo brilhante. Ele nunca vai ter a velocidade ou articulação de uma pessoa que nunca foi gaga na vida, provavelmente. Mas ele consertou um limitante. Deu para entender o raciocínio? Você nunca vai virar, se você era nota 0, você não vai virar 10. Se você é nota 0, se você com esforço pode virar 5. Deixa eu dar outro exemplo. Eu conheço vendedores brilhantes, eu conheci uma gerente de vendas, eu nunca vi pessoa com uma habilidade tão grande para fechamento de negócio. Trabalha ainda com concessionário de automóveis. Genial, brilhante no fechamento. O ponto forte dela era agressividade de fechamento, era argumentação. Ponto limitante, desorganizada até o último fio de cabelo. Ela perdia o celular 4 vezes por dia, que ela sabe, que ela lembrasse. Isso estava atrapalhando um monte de coisa. Isso não tem ninguém assim aqui, né? Não tem ninguém assim. Não fazia relatório, perdia informações, perdia dados, já tinha sido demitida 2 vezes por causa da desorganização. A desorganização é um ponto fraco ou um ponto limitante? Limitante. Estava atrapalhando a carreira dela. Quando a gente percebe um ponto limitante, a gente deve botar foco em desenvolver. Um limitante de cada vez. O que dá resultado na vida de qualquer um de nós é aprofundar o que a gente já tem de bom, desenvolver pontos fortes, aprofundar, aprimorar pontos fortes. Aonde você tem talento, é lá que você vai estar mais rápido. E só trate de mexer nos pontos fracos quando esse ponto fraco for ao mesmo tempo limitante. É isso. Ficou claro? Bom, com essa conversa toda, será que existe uma lógica? Será que existe um atalho? Será que existem técnicas? Uma pessoa, um profissional, e agora eu vou falar até agora eu falei para as pessoas, pessoa física, não jurídica, não o funcionário, mas eu falei para o ser humano, agora eu vou falar para o funcionário.